com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua lição da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical ao longo da semana. Acessem também os links de outras videoaulas e de outros textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. Ouçam as leituras diárias, que são breves meditações em áudio das leituras recomendadas na revista das lições bíblicas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, os irmãos são convidados a acompanhar a transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas com relação à lição. Mas depois de terem feito tudo isso, se preparando durante toda a semana para a Escola Bíblica Dominical, não deixem de comparecer à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, nas sábias e muito prudentes palavras do pastor Antônio Gilberto. Neste quarto trimestre de 2015, nós estamos estudando o tema O Começo de Todas as Coisas, estudos sobre o livro de Gênesis. O nosso comentarista é o consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o pastor Claudionor de Andrade. E hoje, dando fim ao segundo bloco desse trimestre, que é o bloco dedicado ao estudo da criação, estaremos estudando a lição de número 3, que tem como título E Deus os criou, homem e mulher. Nós estamos estudando o livro do Gênesis, o livro das origens, o livro dos começos. E na lição anterior, nós vimos a origem, a criação dos céus e da terra. E terminamos o estudo na lição passada no 6º dia da criação. Nós já vimos que este dia é um período indeterminado de tempo, não é um dia de 24 horas, porque o sol foi criado só no 4º dia. Portanto, não temos aqui um dia de 24 horas ou um dia de 12 horas, dentro da ideia hebraica de dia e de noite, mas um período indeterminado de tempo em que Deus criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por Deus visando um objetivo, uma finalidade, que era criar o ambiente para então Deus fazer na terra aquele que seria o principal ser, aquele que seria o ser distinto dos demais, aquele ser que seria a coroa da criação terrena, que é o ser humano, que é o homem. Ao término do 6º dia da criação, o Senhor então cria o homem, que é o ser mais complexo, que é o ser superior de toda a criação terrena. É o que nós vemos na descrição que Moisés dá da criação que recebeu por revelação do Espírito Santo. Lá em Gênesis 1:25 é dito: E fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Aqui há como que uma pausa. Deus havia criado os vegetais, Deus havia criado os animais,
criara os mamíferos, que são os animais mais complexos. E aí a Bíblia diz que viu Deus que era bom. E aí, como que numa pausa, numa mudança de atitude, o texto sagrado assim nos diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ao contrário do que fizera até então, Deus não pronunciou uma palavra criadora. Desde o início da criação, no relato deste capítulo 1 de Gênesis, nós vemos que Deus falava e as coisas eram criadas. E disse Deus: haja luz, diz o texto sagrado, e houve luz. Mas agora, Deus não diz: haja o homem, faça-se o homem. Não. Ele, como que numa pausa, e numa demonstração de que o homem é um ser distinto e diferente de todos os outros seres que existem sobre a terra, Deus delibera, resolve fazer o homem. E este homem seria um ser conforme a sua imagem e a sua semelhança. Este ser é diferente dos demais. Deus não falou apenas para que ele fosse criado. Deus poderia fazer isto, já havia feito com relação a todo o universo. Mas com relação ao homem, por ser um ser distinto e diferenciado dos demais, Deus delibera fazê-lo. E ao deliberar a sua criação, que não seria feita por um simples pronunciamento, mas que seria feito por ações distintivas, o Senhor também nos revela aqui, uma vez mais, a sua realidade plural. Este único Deus diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Já no primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, pelo uso da palavra Elohim, nós vemos que Deus é único, mas é uma realidade plural. E agora, ao deliberar criar o homem, mais uma vez, se demonstra a unicidade deste Deus. E disse Deus. E ao dizê-lo, ele revela a sua realidade plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem foi criado de uma forma diferenciada de tudo quanto há no universo e, mais precisamente, na Terra. Deus deliberou fazê-lo, deliberou criá-lo. E ao deliberar esta criação, disse que o homem seria feito conforme a sua imagem e a sua semelhança. Nenhum outro ser na face da terra foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só o homem. Por isso o homem ele é diferente. Por isso o homem ele é distinto dos outros seres. Por isso o homem não é fruto de uma evolução de outros seres. Nós já vimos na aula passada que a ideia da evolução é uma ideia que não tem qualquer respaldo, nem bíblico, nem científico. Biblicamente, a palavra de Deus nos diz, as escrituras nos dizem, que Deus criou cada espécie. Não criou uma espécie que se transformou em outras, mas criou cada espécie. Verdade é que algumas espécies criadas por Deus já não mais existem, foram extintas
em razão de leis naturais, em razão de cataclismos. Mas cada espécie foi criada por Deus. Uma espécie não se transformou em outra. E além da falta de respaldo bíblico, a teoria da evolução não se comprova sequer cientificamente, porque até hoje não se achou uma espécie híbrida, uma espécie que fosse meia coisa, meia outra. E é necessário que haja essas espécies para que se comprove que uma espécie foi se transformando em outra. Não há o chamado elo perdido. Por isso, a teoria da evolução não tem comprovação científica. Mas o ser humano não poderia sequer ser um fruto de uma evolução, porque a própria palavra de Deus nos diz que ele foi feito de uma forma diferenciada, porque só ele é imagem e semelhança de Deus. A narração da criação do homem na Bíblia Sagrada tem de ser bem verificada. Em Gênesis 1:26, como nós lemos, Deus delibera criar o homem. E esta deliberação se cumpre, se efetiva no versículo 27. No versículo 27 nós lemos: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Aqui nós temos a menção da criação do homem. Agora, o processo desta criação, como esta criação se deu, não se encontra aqui no capítulo 1 do livro de Gênesis. No texto seguinte, no versículo 28, quando é relatada a criação do homem, no versículo 27, no versículo seguinte, no versículo 28, a Bíblia já traz a bênção divina de Deus sobre o homem e a mulher, sobre o macho e sobre a fêmea. Não há aqui a descrição de como se deu a criação do homem e da mulher. Isto será feito mais adiante, no capítulo 2 do livro de Gênesis. Lembramos que a divisão em capítulos não é o original. A Bíblia foi dividida em capítulos pelo século XI, século XII da era cristã. Então, na sequência do texto, Moisés vai descrever minuciosamente como se deu a criação do homem e da mulher, no que hoje nós sabemos ser o capítulo 2. Na verdade, a partir do versículo 7 deste capítulo 2 de Gênesis. Então, no capítulo 1, versículo 27, está apenas a menção da criação. E por ser um homem um ser diferenciado, um ser distinto, há toda uma minudência, todo um detalhamento de como se deu esta criação a partir do versículo 7 do capítulo 2. Os teólogos liberais, estes incrédulos, procuram, nesta diferença de tratamento com relação ao homem, dizer que temos aí textos superpostos, compilação de textos de diferentes origens. Nada mais ilusório. O homem é um ser diferenciado, criado conforme a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus ao homem. E por isso, após falar da criação, Deus inspira e revela a Moisés como se deu a criação do homem. Pois, afinal de contas, a Bíblia é a revelação de Deus a este homem. E este homem mereceria saber como foi criado. Mereceria ter conhecimento do grande amor e do grande valor que Deus dá ao ser humano, desde o instante da criação. Então, depois da menção da criação do homem e da mulher, em Gênesis 1:27, vamos ver
qual o processo em que se deu esta criação. E lá em Gênesis 2:7, iniciamos este estudo, este processo da criação. E a Bíblia diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A primeira notícia que a Bíblia nos dá é que Deus formou o homem. E esta palavra formou, em hebraico, que é a língua original do livro de Gênesis, é a palavra yatsar. Yatsar quer dizer modelou, fez um modelo, fabricou, deu uma forma. E aí nós vemos que Deus tomou o homem do pó da terra, pegou o pó da terra e fez um boneco, fez um modelo, criou uma forma até então inexistente. Por isso não podemos admitir o que os evolucionistas dizem, e aí colocamos em nosso esboço o escritor Júlio Minhão, que na década de 50 escreveu um livro chamado As Maravilhas da Ciência. E ele diz com muita clareza que os nomes criados pelos evolucionistas, e olha quantos nomes, né? Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo dicromaion, Australopithecus, Propithecus, tantos nomes que seriam os hominídeos, seriam os ancestrais do Homo sapiens sapiens. Aliás, já criaram até a mulher sapiens por aí. Não houve esta evolução que se diz. O ser humano foi criado do pó da terra. Deus tomou o pó da terra e formou o homem. E o que é este pó da terra? Este pó da terra nada mais é do que a síntese de todos os elementos químicos existentes na face da Terra. A ciência tem demonstrado que o corpo humano possui todos os elementos químicos naturais que existem no universo. Se nós pegarmos a tabela periódica dos elementos de Mendeleev, onde temos ali cerca de 103 elementos químicos que existem na natureza. Existem outros elementos químicos que são artificiais, não existem na natureza. São resultado de bombardeios radioatômicos, radioativos nos elementos naturais. Mas se nós vermos os elementos químicos que existem na natureza, todos eles estão presentes na composição do corpo humano. O pó da terra, que diz a palavra de Deus, é a síntese, são todos os elementos químicos que existem na natureza. E o homem é o único ser que possui todos os elementos químicos da natureza, porque ele foi criado para ser o mordomo, o administrador desta criação terrena. Ele é a síntese da criação, pois nele, ser humano, se entrelaçam tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. E este mundo material está todo ele representado no corpo humano. Deus tomou todos os elementos químicos da terra, modelou, deu uma forma, e aí temos o corpo humano. O corpo humano. Mas o homem não é só corpo. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que ele é um ser diferenciado. Deus primeiro não falou apenas para que o homem surgisse.
Ele mesmo modelou e deu forma ao corpo do homem, que é a síntese de todo o mundo material, porque contém todos os elementos químicos da natureza. Mas depois, a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas deste homem, deste boneco de barro, como dizem por aí. E ao soprar em suas narinas, Deus lhe deu o fôlego de vida. E este fôlego de vida não é o ar que respiramos. Porque o ar que respiramos é também o ar que os outros animais respiram. Com exceção, logicamente, dos animais aquáticos. Mas quando Deus não soprou nas narinas dos mamíferos, das aves, dos répteis, dos anfíbios. Este sopro de Deus, na verdade, é o ruach, em hebraico, é o Espírito. Deus deu ao homem o Espírito. E nenhum outro ser na terra tem Espírito. O que é este Espírito? É o elemento que faz a ligação entre Deus e o homem. É a parte de Deus, é a parte do homem que faz ligação com Deus, que remete o homem a Deus, que faz com que o homem se lembre que Deus existe e que ele precisa se relacionar com este Deus, que é o seu Criador. É o elemento que eleva o homem, que o coloca numa dimensão vertical, que o faz buscar a presença de Deus. Só o homem possui o Espírito. Os animais, e eles são chamados animais, cada palavra ânima, que em latim quer dizer alma. Os animais possuem alma, uma alma mortal, uma alma perecível, uma alma que os faz se movimentar, ir de um lado para outro, uma alma que os faz ter sentimento. O homem também tem alma, porque o texto sagrado diz: e o homem foi feito alma vivente. Mas o homem não é só corpo e não é só alma, como os demais animais. Mas o homem, ele é corpo, alma e espírito. Porque Deus soprou em suas narinas e lhe deu o fôlego de vida. O homem é corpo, alma e espírito. É o que nós vemos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem é diferente dos outros seres, porque ele não é apenas matéria. Já na matéria ele é diferente dos demais, porque é o único ser que tem todos os elementos químicos. Mas ele não é apenas corpo. Ele também é espírito. Ele também busca a Deus. Ele tem algo que o liga ao Criador. Algo que as outras criaturas terrenas não têm. Mas ele também é alma. Mas uma alma diferente da alma dos animais. Porque a Bíblia diz que ele foi feito alma vivente, ou seja, uma alma que vive para sempre. Uma alma que sempre viverá. Os animais, ao morrerem fisicamente, morre não só o corpo, mas também a sua alma. Pois sua alma é perecível.
É apenas para que ele se movimente e tenha sentimentos enquanto existir na face da terra. Mas a alma do homem, que é a sede da sua personalidade, onde está seu intelecto, onde está seu sentimento, onde está a sua vontade. Esta alma é uma alma vivente, é uma alma que viverá para sempre. O homem foi feito por Deus, corpo, alma e espírito. Deus tomou toda a matéria terrena e a sintetizou no corpo do homem. Soprou em suas narinas e lhe deu o espírito, que permitia o relacionamento com Deus. E lhe deu uma alma, onde está a sede da sua personalidade, seu intelecto, sua vontade, seus sentimentos. Alma que não perecerá, alma que viverá para sempre. Estas notas distintivas do homem permitiriam que ele fosse a coroa da criação terrena. Porque para que Deus criou o homem? E nós já lemos aqui. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a ave, sobre todo o réptil que se move sobre a face da terra. O homem foi feito por Deus para dominar, para ser o administrador da criação terrena. O homem está acima de todos os outros seres terrenos. O homem é mais importante do que todos os outros seres terrenos. O homem foi feito dominador da criação terrena. Ele é o mordomo. O que quer dizer a palavra mordomo? O servo principal, o servo maior, o servo que dirige os demais servos. E o homem foi feito um servo que dirige os outros. Deus deu ao homem a administração da terra. O homem deveria ser o representante de Deus aqui na terra. E aqui, irmãos, devemos perceber que Deus não deu a terra para o homem. Alguns, baseados no Salmo 115, versículo 16, trazem esta ideia equivocada de que o homem recebeu a terra da parte de Deus. O Salmo 115, versículo 16, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. No Salmo 116, o versículo 16 também, nós temos um versículo que elucida bem esse sentido do Salmo 115, 16. O Salmo 116, 16 diz: ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, soltaste as minhas ataduras. Irmãos, Deus deu a terra para o homem, não para que o homem se tornasse senhor da terra, mas para que o homem a administrasse. Lembremos de José na casa de Potifar. Potifar havia comprado José. José era escravo de Potifar. Mas Potifar o colocou na administração da sua casa. José não deixou de ser servo. Embora administrasse toda a casa de Potifar, e embora a Bíblia diga que Potifar nem sabia o que tinha ou deixava de ter, quem tinha este conhecimento era José. Mas José não deixou de ser servo, não deixou de ser escravo, apesar de ter a administração da casa. É o que acontece com o ser humano. O ser humano não é senhor da terra. O ser humano é um servo a quem se incumbiu a administração da terra. E por que nós queremos reforçar isso? É porque
A teologia da confissão positiva, esta falsa teologia que tanto tem perturbado a saúde espiritual dos crentes, ensina que Deus deu a terra para o homem e o homem a entregou para o diabo. O homem não poderia entregar algo que não era dele. Por isso, não é verdade que o diabo domine a terra, como ensina a teologia da confissão positiva. Até porque o homem nunca foi senhor da terra. O Salmo 24, versículo 1 é bem claro. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que é a imagem e semelhança de Deus? Como podemos demonstrar que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Podemos ver que o homem é a imagem e semelhança de Deus em 4 aspectos principais. Ser imagem de Deus é ser um reflexo de Deus. Vejam bem que a imagem não é igual ao ser que é refletido. Uma foto nossa não somos nós. Uma fotografia minha é uma imagem minha. Mas esta imagem é apenas um reflexo meu. Não se confunde comigo. Por isso o homem não é um pequeno Deus, como ensina a Nova Era. Ou como já tem pregadores dizendo esta heresia por aí. O homem é apenas imagem de Deus. Um reflexo de Deus. Uma lembrança de Deus. O homem é imagem e semelhança de Deus porque a sua natureza nos remete ao Criador. Em primeiro lugar, o homem é imagem e semelhança de Deus porque ele tem uma estrutura tricotômica. Ou seja, ele é corpo, alma e espírito. Esta estrutura tricotômica do homem, que nós já falamos agora há pouco sobre ela, nos remete a Deus. Porque Deus, ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É um único Deus, como está escrito lá em Deuteronômio 6:4. Ouva, Israel, o Senhor é o único Deus. Mas é um Deus que é único, mas tem uma realidade plural nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ser humano também é único, mas ele tem uma estrutura tricotômica. Corpo, alma e espírito. Portanto, na sua estrutura tricotômica, o homem é imagem e semelhança de Deus, porque nos faz lembrar de Deus, nos remete a Deus. O segundo ponto em que o homem se mostra imagem e semelhança de Deus, é a moralidade. O ser humano foi criado um ser moral, um ser que sabe discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Nós vemos isto em Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ao dar esta ordem a Adão no jardim do Éden, Deus mostra com clareza que o homem podia distinguir entre o certo e o errado, entre o bom e o mal, que o homem tinha vontade própria. E isto coloca o homem numa situação distintiva de todos os demais seres terrenos. Nenhum vegetal, nenhum animal tem consciência do que é bom ou mal, do que é certo ou errado. Tudo fazem por instinto, tudo fazem por natureza. Não tem condição de julgar uma atitude como boa ou má. Tudo fazem para a sobrevivência, de forma necessária, sem poder escolher isto ou aquilo. Mas o ser humano não. O ser humano, a exemplo de Deus e dos anjos,
o ser humano distingue entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E nesta sua moralidade, ele nos remete a Deus. Porque é Deus quem determina o que é certo e errado, o que é bom e o que é mal. Porque Deus é um ser moral. O terceiro aspecto da imagem e semelhança de Deus é exatamente o papel de administrador da criação terrena. O homem foi feito para dominar sobre a criação terrena, para estar acima da criação terrena, para poder manipulá-la em função de seus interesses. E nesta sua condição de mordomo, de dominador da criação terrena, o homem nos remete a Deus, que é o Senhor de todas as coisas, que é o dono de todas as coisas. Então, neste aspecto, o homem também é imagem e semelhança de Deus, porque domina sobre a criação terrena, porque administra a criação terrena, tem poder sobre a criação terrena. E isto nos remete a Deus, de quem é todo o poder. Aliás, o nome primeiro de Deus na Bíblia é o Todo-Poderoso, El Shaddai. O quarto e último aspecto da imagem e semelhança de Deus é o trabalho. Lá em Gênesis 2:15, a Bíblia diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O homem foi posto no jardim do Éden para trabalhar. Ele deveria lavrar, ou seja, modificar. Ele poderia modificar, cultivar o jardim, mas deveria preservá-lo também, deveria guardá-lo. O homem deveria trabalhar. Ele foi posto no jardim do Éden para trabalhar. E ao trabalhar, e ao ser criado para o trabalho, o homem se assemelha a Deus, porque Deus é um ser que trabalha. Lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 5 e no versículo 17, nós vemos o que nos diz Jesus a respeito deste aspecto divino. E Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quando Deus pôs o homem para trabalhar no jardim do Éden, Deus estava mostrando que o homem era imagem e semelhança de Deus. Porque Deus aparece no texto sagrado, lá em Gênesis 1:1, trabalhando. Porque ele criou os céus e a terra. Isso é um trabalho. Então, quando dizemos que o homem é imagem e semelhança de Deus, nós provamos isto através da estrutura tricotômica do homem, da moralidade do homem, do papel de administrador da criação terrena que lhe foi dado ao homem e pelo trabalho. A imagem e semelhança de Deus, irmãos, é a dignidade do homem. A Constituição brasileira diz que um dos princípios básicos do direito, da convivência entre os homens, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Isto é repetido também pela Declaração dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas. Esse é o princípio basilar da convivência entre os homens neste planeta. Toda pessoa humana é digna. Toda pessoa humana merece respeito. Mas por que a pessoa humana é digna? Por que a pessoa humana merece respeito? Porque ela é imagem e semelhança de Deus. Este é o fator distintivo do ser humano em relação aos outros seres terrenos. Este é o fator que faz com que o homem tenha que prevalecer e eu tenha que valorizar o ser humano acima de tudo aqui na face da terra. Porque Deus, ele fez o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ao fazer o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança, Deus faz com que o homem seja distintivo. A estrutura tricotômica do homem faz com que o homem seja diferente de todos os demais seres. E esta estrutura tricotômica do homem
explica, em primeiro lugar, por que o homem é diferenciado em relação aos outros seres. Em segundo lugar, explica por que o homem, todo ser humano, busca o sobrenatural, busca um acesso a Deus, busca as coisas espirituais. Os antropólogos, os cientistas sociais, todos eles reafirmam que em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer civilização, o ser humano sempre aspira por algo que está além do material. Há uma religiosidade. O homem procura se religar a um ser superior. E esta religiosidade é a prova de que há um espírito no homem que anseia por Deus. E esta estrutura tricotômica do homem também mostra que o homem é o elo entre o mundo espiritual e o mundo material. Em Gênesis 1:1 é dito que no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus é o mundo espiritual. A terra é o mundo material. Quando Deus criou os anjos, que fazem parte do mundo espiritual, criou-os apenas como espíritos. Em Hebreus 1:14 é dito que os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. E quando Deus criou todas as coisas do mundo material, criou apenas matéria. Os vegetais, os minerais, os animais são apenas matéria. Combinação dos elementos químicos criados por Deus. Mas o homem, por sua estrutura tricotômica, ele é o elo entre estes dois mundos. O ser humano é o único ser que é ao mesmo tempo matéria e espírito. Os anjos e o próprio Deus são apenas espírito. A criação terrena é apenas material. Mas o homem é ao mesmo tempo matéria e espírito. Corpo, sua parte material. A síntese de tudo o que existe no universo. Alma e espírito, a sua parte imaterial. O espírito que o liga a Deus e a alma que é a sede da sua personalidade, do seu intelecto, do seu sentimento e da sua vontade. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Coríntios, nos fala desta realidade. Desta síntese, desta característica singular do ser humano. Ele diz que há um homem exterior, que é o corpo, que se desgasta, como tudo neste mundo. Mas há também um homem interior, que se renova a cada dia, que é a alma e o espírito. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, nós vemos esta afirmação do apóstolo. 2 Coríntios 4:16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Mas, além desta distinção que faz o homem ser imagem e semelhança de Deus, nós temos uma outra notícia que Deus nos dá através desta revelação dada a Moisés. Lá em Gênesis 1:27 é dito que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. O homem é o único ser moral sexuado. Aqui tem mais um fator distintivo do homem.
Os seres morais, até então, Deus e os anjos, são assexuados. Deus não é nem macho nem fêmea. Deus é espírito. Os anjos também não são machos nem fêmeas. Não existe anja. Tem gente vendo anja por aí, mas não existe anja. Jesus disse que os anjos são assexuados. É o que nós vemos lá em Mateus, capítulo 22. No versículo 28. Aliás, versículo 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Respondendo aos saduceus, Jesus disse, olha, os anjos no céu são assexuados. Quando os homens ressuscitarem, homens e mulheres ressuscitarem e forem para a glória de Deus, eles serão como os anjos, não terão mais sexo. Mas quando Deus criou o homem aqui na terra sexuado. A Bíblia diz que criou macho e fêmea. E é interessante, irmãos, que a palavra sexo quer dizer parte. Homem e mulher são partes. E eles são complementares. É por isso que em Gênesis 2:24 diz, e deixará o varão seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus quis criar o homem, o único ser moral que é sexuado. Existe o macho, existe a fêmea. Existe o homem e existe a mulher. E eles se completam e formam uma unidade. E nesta sexualidade, nós vemos mais uma vez a imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher formam um. Isso nos remete à comunhão que existe na triunidade divina. Pai, Filho e Espírito Santo são um. E é por isso que o casamento é a figura bíblica da comunhão que existe entre Deus e Israel, entre Cristo e a igreja. Esta comunhão é simbolizada pelo casamento. A sexualidade do homem é a união entre seres diferentes que formam uma unidade. E nesta unidade formada entre o macho e a fêmea, humanos, nós temos a figura desta unidade que Deus quer criar com a sua igreja, que Cristo quer criar com a sua igreja, que Deus quer criar com o homem. É por isso que Jesus, lá na oração sacerdotal, ele nos diz que este é o objetivo da sua obra. Lá em João 17 e 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Deus quis fazer o homem como macho e fêmea. O único ser moral sexuado. Porque existem seres sexuados, são os animais. E até alguns vegetais. Uma mão macho e uma mão fêmea. Mas esses seres sexuados, eles são materiais. Eles não são morais. Deus e os anjos são seres morais, mas não são sexuados. Mas o homem é o único ser moral sexuado. E nesta sexualidade também vemos uma remessa à figura divina, à comunhão, à unidade. E é interessante que esta unidade advinda do casamento entre um homem e uma mulher reproduz sim a triunidade divina. Como, irmão Caramuru? Se homem e mulher são dois, como é que eu posso falar em triunidade? É porque o casamento, como ensina Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 4, no versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois se lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Esta mesma realidade é repetida pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11.
Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão, no Senhor. A união conjugal entre um homem e uma mulher formam uma unidade, porque macho e fêmea são partes, sexo é parte, e eles formam uma unidade. Mas esta unidade é no Senhor, é o cordão de 3 dobras. E aí nós temos a figura da triunidade divina. E é importante falarmos sobre este aspecto da sexualidade, que é íncita à natureza humana, que foi estabelecida por Deus, porque Deus criou macho e fêmea, para nós fugirmos desta mentira que é a chamada ideologia de gênero. O Brasil, recentemente, teve aí uma grande movimentação, principalmente dos católicos romanos, para a nossa vergonha, porque a igreja deveria se empenhar e se unir à igreja romana nesta tarefa, quando se tentou, e se conseguiu em alguns lugares, impor nos planos municipais e estaduais de educação no Brasil esta famigerada ideologia de gênero. O que é esta ideologia de gênero? É a ideia, é a crença, é a filosofia de que o sexo é uma construção social. Querem ensinar nossas crianças de que quando crescer, elas vão escolher se serão homens ou mulheres. Porque ser homem ou mulher é uma questão social. Irmãos, isto é algo satânico. Isto é uma rebelião contra a criação divina. A Bíblia é bem clara. Macho e fêmea os criou. É Deus quem nos faz homem ou nos faz mulher. E nos dá as características não só físicas, mas psíquicas, que são diferenciadas. E somente um homem pode ser completado somente por uma mulher. E uma mulher só pode ser completada por um homem. Homem e mulher são sexos, são partes. Não é gênero, não. É sexo, é parte. E quando estas partes se unem, há uma unidade. 2 homens jamais farão uma unidade. 2 mulheres jamais farão uma unidade. Sexo masculino, sexo feminino, criados por Deus e que se completam e no Senhor podem cumprir o propósito de Deus para o homem. E como Deus fez macho e fez fêmea, o texto sagrado nos mostra como se criou o homem e como se criou a mulher. Já falamos que o homem foi criado do pó da terra, e é por isso que o homem foi chamado Adão, que em hebraico é Adamá, que quer dizer o homem da terra vermelha, ou terra. Deus formou este homem e pôs este homem no jardim do Éden. E aqui nós aprendemos que o ambiente existe por causa do homem. Quando Deus criou o homem, ele imediatamente, diz o texto sagrado, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O meio ambiente, o planeta Terra existe para o homem. Deus tudo criou para o homem. É por isso que, na questão ambiental, nós não podemos concordar com esses movimentos ecológicos radicais, os chamados ecoloucos, que querem colocar a natureza acima do homem. A natureza existe em função do homem. Quando Deus formou o homem, ele plantou um jardim no Éden para ali colocar o homem que havia formado. O meio ambiente existe em função do homem. E não o homem em função do meio ambiente. É este o princípio bíblico. O homem é a coroa da criação. Está acima de todos.
É o que nós vimos de todos os seres terrenos. É o que nós vemos claramente no Salmo de número 8. Nesse Salmo de Davi, é dito assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus deuses, dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pela vereda dos mares. É o Salmo 8, versículos 3 a 8. Tudo está debaixo do homem. O homem vale mais do que qualquer elemento do meio ambiente, porque ele é a coroa da criação terrena. Quando Deus criou o jardim para nele colocar o homem, criou o jardim para o homem, ele deu todas as condições para que o homem vivesse bem no meio ambiente. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Deus criou toda árvore agradável à vista. E ao fazê-lo, Deus queria que o homem, que a natureza propiciasse ao homem uma saúde mental e psíquica. Até hoje, mesmo com o pecado, nós podemos desestressar, nós podemos relaxar quando estamos vendo uma vista da natureza, quando estamos em meio à natureza, em contato com a natureza. Isto faz bem para nós, porque o meio ambiente foi criado com toda árvore agradável à vista, para propiciar a saúde mental e psíquica do homem. Deus colocou no jardim do Éden também toda árvore boa para comida, porque Deus criou os vegetais para sustentar os animais. Nesta época da existência do planeta, todos os animais eram herbívoros, todos se alimentavam apenas de vegetais. É o que nós vemos lá em Gênesis 1 e 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Neste primeiro momento da história do mundo, todos os seres animais eram herbívoros. Então Deus colocou toda a árvore boa para comida, para que o homem pudesse se sustentar. Porque o homem era corpo material. Ele é alma e espírito. Mas o corpo depende de alimento, depende de sustento físico. Por isso Deus colocou no jardim toda árvore boa para comida. Mas Deus também colocou no jardim a árvore da vida, que estava no meio do jardim. Comendo do fruto da árvore da vida, o homem mantinha-se vivo, por isso que se chama árvore da vida. Era a condição para a sua imortalidade, o consumo do fruto da árvore da vida. E era através dessa árvore da vida que Deus mantinha um relacionamento com o homem. A árvore da vida simboliza aqui o relacionamento de Deus com o homem. No jardim, na terra, o homem deveria se relacionar com Deus. E um relacionamento perpétuo, duradouro. Mas também, no jardim, Deus plantou a árvore da ciência do bem e do mal, que nós já lemos aqui, que era a árvore que ele não poderia comer. A árvore da ciência do bem e do mal representa a submissão, a necessidade de obediência a Deus. O homem foi criado com liberdade
Foi dito aqui, comerás livremente, ele tinha vontade própria, o livre-arbítrio. E ele deveria, então, de livre e espontânea vontade, obedecer e se submeter a Deus. Reconhecer que ele era servo e que Deus era o Senhor. A vida na terra necessariamente tem de ser uma vida de obediência e submissão a Deus. Mas além destas 4 árvores, a árvore agradável à vista, que nos fala da saúde mental e psíquica que o ambiente dá ao homem, da árvore boa para a comida, que nos fala do sustento físico que a natureza deve dar ao homem, da árvore da vida, que nos fala da necessidade do homem se relacionar com Deus, mesmo na terra, da árvore da ciência do bem e do mal, que nos fala da necessidade da obediência e submissão a Deus em nossa vida na terra, Deus também fez sair um rio que se dividia em 4 braços e que mantinha a vida no jardim. É o que nós vemos lá em Gênesis 2:10. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia e tornava em 4 braços. Este rio de Deus tinha 4 braços: Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Isso nos permite observar que o Jardim do Éden ficava hoje na região da Mesopotâmia, que hoje é o Iraque, entre o Tigre e o Eufrates. O rio Tigre e o rio Eufrates prosseguiram existindo. Pison e Gion, esses 4 braços desse rio de Deus, desapareceram com os cataclismos físicos. Pison quer dizer canal, correnteza cheia, grande difusão de águas. Deus colocou um rio que dava plenas condições para que houvesse vida. A vida, nós vimos já na aula passada, vem da água. E Deus criou plenas condições para que o homem pudesse sobreviver. E até hoje, Deus dá plenas condições ao homem, na natureza, para que ele possa sobreviver. Gion, cujo significado quer dizer rio corrente, fonte, indica que aquele rio era a fonte da vida. A vida vem da água. E a fonte da vida é Deus. Deus é a origem que permite a vida física na face da terra. Tigre, também chamado de Hidekel, significa o rápido. Isso mostra que na criação existe o tempo, como nós vimos na aula passada. E Deus está no absoluto controle do tempo. Por isso não precisamos ficar ansiosos, porque Deus está no controle do tempo, permitindo que nós possamos servi-lo a todo instante. E o 4º braço do rio é o Eufrates, que quer dizer irromper, o grande, o largo, o fértil, a nos mostrar que Deus é grande, Ele é grande, e Ele sustenta a sua criação. Depois que Deus pôs o homem no jardim, ele deu instruções a este homem. E nós já vimos aqui estas 2 instruções. A primeira, de que ele deveria trabalhar, lavrar e guardar o jardim. Isso nos mostra que, na sua condição de administrador da criação terrena, o homem tinha 2 deveres. O primeiro, ele tinha que usar a habilidade que Deus lhe deu para modificar a natureza a fim de satisfazer os seus interesses e as suas necessidades. O homem tinha o direito de modificar a terra, usando da inteligência que Deus lhe deu, para poder suprir as suas necessidades, satisfazer as suas necessidades e os seus interesses. O homem pode sim modificar a natureza. Deus lhe deu este poder. Ele podia lavrar. E este poder, esta modificação que o homem faz na terra, é o que gera a cultura. O que é cultura? É tudo aquilo que o homem cria.
é tudo aquilo que o homem gera, que o homem produz para satisfazer as suas necessidades, para poder satisfazer os seus interesses. Ele tem o direito, sim, dado por Deus, de modificar a terra. Mas ele não pode destruí-la. Deus disse que ele deveria lavrar, mas ele tinha que também guardar a terra, o jardim. O homem tem que preservar a natureza. Isso não quer dizer que ele não possa modificá-la, mas a sua modificação, as suas mudanças, a sua intervenção não pode comprometer a existência da natureza. E a outra ordem que Deus deu ao homem é de que ele não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ou seja, ele tinha que ser obediente e submisso a Deus na administração da terra. Mas aí, Deus, após ter posto o homem, ter plantado o jardim, posto o homem, dado ordens a ele, quis mostrar ao homem que ele não era um ser completo. Como nós dissemos, ele é um ser sexuado. Então Deus quis mostrar ao homem que ele era um ser social. Em Gênesis 2:18 está escrito: não é bom que o homem esteja só. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, como se estivesse diante dele. Logicamente que essa expressão de Deus não foi um erro de cálculo. Oh, o homem está sozinho, eu esqueci. Não. A Bíblia já diz que na menção da criação, Deus criou macho e fêmea. Mas Adão, que foi criado primeiro, deveria sentir esta necessidade de uma companhia. Sentir esta incompletude. E Deus, então, de uma forma pedagógica, chama o homem para que ele desse nome a todos os animais. E quando Deus chama o homem para que ele desse nome a todos os animais, Deus, em primeiro lugar, ensina ao homem que ele era o administrador da criação terrena, que ele podia dominar sobre os outros seres. Porque o gesto de dar nome é uma demonstração de autoridade. Deus ensina na prática o homem que ele é a coroa da criação terrena. Em segundo lugar, Deus ensina o homem que ele é inteligente, que ele pode pensar e que ele pode criar. Quando Deus diz para que Adão dê nome aos animais, Deus está ensinando Adão que ele é um ser racional, que ele é um ser diferente de todos os outros, que ele é criativo, que ele pode se comunicar, que ele tem razão, que ele tem intelecto. Mas em terceiro lugar, Deus quis mostrar para Adão que ele precisava de uma companhia. E Adão, usando do seu intelecto, não só deu nome aos seres, aos animais, mas ele também percebeu que os animais tinham companhia e que ele estava só. Ele sentiu a necessidade de uma companhia. E aí, imediatamente, Deus lhe põe um profundo sono, para que ele não viesse a sofrer, a ter melancolia em razão desta solidão que ele percebeu que tinha. E dá a primeira anestesia, e faz a primeira cirurgia, e toma da costela de Adão, e desta costela ele forma a mulher. E o verbo formar aí já não é yatsar, é o verbo baná, que quer dizer edificar, construir. Ao criar a mulher, Deus estava edificando, construindo a humanidade completa, a humanidade plena. E estava construindo a obra-prima da criação, que é a família. A família constituída pelo casamento entre um homem e uma mulher, que permitem o reflexo da triunidade divina. E através desta família,
é que Deus poderia fazer com que o homem cumprisse o quádruplo propósito que Deus havia determinado para o homem. Nesta narrativa da criação da mulher, nós temos importantíssimas lições. Em primeiro lugar, a lição de que a sexualidade do homem, que lhe é inata, que lhe é natural, não é construção social, coisa nenhuma, é algo que advém da natureza do homem, é algo criado pelo próprio Deus. Esta sexualidade, ela é despertada espontaneamente. Adão percebeu que era incompleto. Percebeu que precisava de uma companhia. É algo que vem da natureza. É algo espontâneo. E é algo que advém depois de um intervalo de tempo que ela se concretiza. Deus deu um sono pesado em Adão, e aí formou Eva, e só então houve o casamento entre Adão e Eva. E isso nós vemos na própria evolução, o próprio desenvolvimento biológico do ser humano. A sexualidade, ela é ativada na formação do homem, na vida intrauterina. Todos nós, quando sabemos que alguém está grávida, pedimos e perguntamos, vai ser menino ou menina? E isso já se descobre no ultrassom. Porque no processo de formação do ser humano, a sexualidade ela é ativada logo no início, e aí o corpo se torna um corpo de um homem ou de uma mulher. Mas quando a criança nasce, nós temos um período de tempo que é a infância, onde a sexualidade hiberna, onde ela dorme. É o profundo sono de Adão. Só na adolescência, a sexualidade é novamente ativada. E aí surgem os caracteres sexuais secundários. A voz, a barba, o seio. Se desenvolve. Os hormônios sexuais são produzidos. E aí há a maturidade do homem e da mulher. E aí então eles estarão prontos para a procriação. É esta sequência da sexualidade que nos ensina aqui a narrativa da criação da mulher. E que o diabo tem procurado perturbar com a erotização infantil, com a sexualização precoce das nossas crianças, com resultados funestos, como nós temos visto aí hoje, com pedofilia, com o início precoce da adolescência. E aí o que acontece, irmãos? Acontece as grandes tragédias que nós temos visto hoje em dia. Muitos jovens nossos, adolescentes, têm sido introduzidos no homossexualismo, justamente porque são estimulados precocemente a uma vida sexual e seu corpo ainda não está preparado, sua mente ainda não está preparada, eles ainda estão na infância, no sono profundo de Adão. E há uma desordenação completa no físico e no psíquico, e eles são levados ao homossexualismo, levados à perversão sexual, levados à gravidez precoce, com destruição de lares e de famílias. Tudo a ação do inimigo para desvirtuar e destruir o ser humano. Mas temos uma segunda lição dessa narrativa da criação da mulher. É que homem e mulher são iguais, em essência. Deus tomou da costela de Adão e dela fez a mulher. Ambos têm a mesma essência, têm a mesma estrutura. Homem e mulher são iguais, em essência. Mas a narrativa da criação da mulher também nos ensina que, embora homem e mulher sejam iguais em essência, eles são diferentes.
homem é homem, mulher é mulher, e ambos se completam. Ambos têm características físicas e psíquicas diversas, porque o homem veio do pó da terra e a mulher veio de uma costela. Eles se completam. São iguais, mas são diferentes. Mas também nós aprendemos na narrativa da criação da mulher que homem e mulher devem estar lado a lado, se completando e formando uma unidade no Senhor. A mulher não foi tirada da cabeça do homem, por isso não lhe é superior. Mas também a mulher não foi tirada do pé do homem, também não lhe é inferior. Homem e mulher devem estar lado a lado, formando uma unidade. E esta unidade depende da presença de Deus. Quando Eva foi formada, ela foi trazida por Deus a Adão. E Adão em plena comunhão com Deus, sem que Deus lhe falasse coisa alguma. Sendo inteligente e em comunhão com Deus. Ao ver a mulher, ele pôde dizer: esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Ele recebeu a Eva como sua esposa. E ali se fez o primeiro casamento. Deus oficiando este casamento. Mostrando que nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. E, para terminarmos a aula de hoje, a narrativa da criação do homem nos traz também a narração da criação do mundo ético, do mundo moral e da família. Ao criar o homem um ser moral, o único ser moral na Terra, Deus tinha que criar princípios éticos, princípios morais. E quando nós lemos em Gênesis 1, a partir de Gênesis 1, 26, até o final do capítulo 2 de Gênesis, nós percebemos que ao mesmo tempo que Deus estava criando o homem, Deus estava também criando a moral, um mundo ético, um mundo do dever ser, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Os doutores da lei judeus sintetizam em Gênesis 2, 16 e 17, naquela ordem para não se comer da árvore da ciência do bem e do mal. Eles sintetizam aqui as chamadas 7 leis dos descendentes de Noé. Os princípios éticos que norteiam o comportamento de todos os homens. Nós colocamos aí no nosso esboço o trecho do Talmud, que é o livro que compila a tradição oral, a chamada lei oral de Israel, mencionada por Jesus lá em Mateus capítulo 15, a tradição dos anciãos. Nós colocamos ali o trecho do Sanedrin, Tratado Sanedrin. Tratado é um livro do Talmud, assim como Gênesis é um livro da Bíblia, Sanedrin é um livro do Talmud, um tratado do Talmud, 56a e b, onde nós temos os ensinos do Rabi Yohanan e do Rabi Isaac, 2 doutores da lei, que veem os 7 princípios éticos do mundo através da ordem que Deus deu a Adão no Jardim do Éden. A proibição da idolatria, a proibição do assassinato, a proibição do roubo, a proibição das imoralidades sexuais, a proibição da blasfêmia, a proibição do maltrato dos animais e a ordem para que houvesse leis de honestidade e justiça na face da terra. Também colocamos aí os estudos de outros teólogos que veem na criação do homem, na narrativa da criação do homem, o surgimento de 7 princípios éticos. O princípio da dignidade da pessoa humana, que já falamos aqui hoje, o princípio da sexualidade, que nós já falamos, o princípio da igualdade, que nós também já falamos, o princípio do trabalho, que também nós falamos,
o princípio da liberdade, que também já foi mencionado por nós, o princípio da sociabilidade, também já mencionado aqui, e por fim o princípio da família monogâmica. E é sobre a família, que é a última obra que é descrita aqui neste capítulo 2 de Gênesis. Em Gênesis 2:24 é dito: e deixará o seu varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. É na família, que é o resultado desta completude do macho e da fêmea, que nós temos a obra-prima da criação. Porque é através da família, desta união de um homem e de uma mulher, para uma vida toda, que se poderão cumprir os 4 propósitos que Deus deu ao homem. E aí nós finalizamos, voltando a Gênesis 1:28. Quando a família se formou, Deus abençoou. A primeira bênção de Deus ao homem só se deu em família. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus criou o homem para que o homem cumprisse estes 4 propósitos. Ou até 5 propósitos, podemos dizer. O primeiro, frutificar. Frutificar não quer dizer reproduzir. Frutificar quer dizer dar fruto. O homem deveria, na sua conduta na terra, glorificar a Deus. Este fruto é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé e temperança. São os frutos de justiça que Paulo diz lá na carta aos Filipenses. É o fruto que Jesus diz que nós deveríamos produzir. Lá em João 15:16, Jesus disse: eu vos escolhi a vós. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vades, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Este fruto que é a glorificação de Deus através de nossas vidas. O homem foi criado por Deus para glorificar o nome de Deus aqui na terra, nas suas atitudes, nas suas ações. Isso só é possível em família. Quando homem e mulher se completam e criam um ambiente onde Deus pode se manifestar, aí eles podem frutificar. Em segundo lugar, o segundo propósito que Deus deu ao homem foi o de se multiplicar. Aí sim, de se reproduzir, de gerar novos seres humanos, para que houvesse a continuidade ao longo do tempo desta frutificação e desta administração da terra. O terceiro propósito de Deus era que o homem enchesse a terra. O homem foi posto no jardim no Éden da Banda do Oriente, mas ele deveria habitar todo o planeta, porque Deus havia feito este planeta para que o homem o habitasse. Deus não fez a terra para que ela ficasse vazia, mas para que ela fosse habitada pelo homem. O quarto propósito era a sujeição. O homem deveria usar da capacidade que Deus lhe deu de criatividade para sujeitar a criação. Podia modificar, sim, a terra, para satisfazer as suas necessidades, para colocar em exercício a inteligência que Deus lhe deu. Mas o homem deveria administrar esta terra, dominá-la, ser o mordomo de Deus, preservando esta terra, para que através dela o nome do Senhor fosse glorificado. Era este o mundo criado por Deus para o homem. Foi este o homem que Deus criou. E tudo estaria bem, estaria harmonioso, em equilíbrio e em comunhão com Deus. E assim foi, até que veio o pecado. E é sobre isso que haveremos de falar na próxima aula. Amém.